Bom dia a todos, eu sou o Demétrio Teodorov, eu sou futurista e superintendente de inovação da Alelo e vou acompanhar vocês hoje durante a manhã no nosso evento do Dia da Mobilidade. Antes de a gente começar, a gente está o evento está acontecendo no InovaBra, que é um ecossistema de inovação do Bradesco. Antes de a gente começar a falar um pouco sobre mobilidade e as tendências que estão acontecendo, eu vou mostrar o futuro, o que está acontecendo de mobilidade agora e projetando o futuro. Bom, qual que é o meu papel na Alelo hoje? Eu sou um futurista corporativo e o meu papel é transformar, olhar um pouco para o futuro, pegar as oportunidades de novos negócios e o mundo que está acontecendo diferente, trago do futuro para o presente, transformo o pequeno, faço a coisa acontecer, testo. Deu errado? Que ótimo que deu errado, virou lições aprendidas. Deu certo? Bacana, vou mandar para a produção ou vai virar um novo produto. Eu quero mostrar para vocês algumas tendências e algumas considerações que estão acontecendo no mundo. Bom, de onde que a Alelo tira as oportunidades, as experiências para a gente entender e colocar na nossa linha do tempo? Bom, as escolas e os templates que nós pesquisamos são Singularity, Harvard, Stanford, Perestroika aqui no Brasil, o Instituto Lage, no Rio, são as empresas que nos ajudam a olhar o futuro de uma maneira muito mais propositiva e muito mais assertiva. Então, esses caras ajudam, esses templates, esses movimentos, ajudam a gente a ter uma sinergia com inovação. Porque o nosso papel qual que é? Olhar para o futuro e trazer para o presente. Quais são as tônicas que estão acontecendo no nosso presente, que mudam a nossa relação com mobilidade, com logística? Bom, falar em drone, né? Drone para entrega e drone para levar as pessoas para outros lugares. Drone habitável está acontecendo. Novas profissões. Há 5 anos atrás, tinha um motorista de Uber, um motorista do Cabify? Não. Então, a gente está vendo que novas profissões estão sendo inseridas no mercado em função dessas inovações que estão acontecendo. Outra questão muito importante, gente, a gente está vivendo um momento de exponencialidade. O que isso significa? Que a tecnologia está aí para trazer as conexões, né? Levar o ponto de abundância para um outro lugar. Então, por exemplo, eu tinha muito carro, muita abundância, e tinha uma tecnologia que fazia as pessoas se conectarem. Isso me gerou um movimento de exponencialidade e gerou novos comportamentos. No final do dia, quando a gente para refletir sobre inovação, o que é? É 10% tecnologia e 90% comportamento. Dentro da Alelo, quando a gente pensa em inovação, é sempre mudança de comportamento. Por quê? Poxa, eu vou contar uma experiência própria. Eu vendi meu carro para começar a entender como são esses movimentos de locomoção. Tá? Então, assim, é muito importante a gente se abrir também pelos novos movimentos. Outra questão que a gente não pode perder é a parte de humanização, né? A gente vai começar a trazer muitos elementos de fora para dentro do nosso corpo. Então, o que acontece? Hoje, a gente vai poder substituir, já existe possibilidade de substituir a chave do carro por um chip. A chave, você consegue se comunicar com um veículo através de um chip NFC. Então, assim, quando você olha que a tendência está mudando, você vê assim que 65% das crianças que estão sendo alfabetizadas hoje, elas vão trabalhar em profissões que não existem. Aí, quando você olha para a Suécia, que tem 3 milhões de pessoas, e 3 mil pessoas usam esse chip para questões corporativas, aí você começa a entender que o mundo está passando por situações diferentes. Agora, quando você dá um passeio no shopping, você começa a perceber a mudança sensível nos comportamentos. Então, por exemplo, quando você vai num shopping e você vê uma criança numa coleira e um cachorro num carrinho de bebê, poxa, eu fui criança nos anos 80, você percebe que está tendo uma mudança e bem refinada nos comportamentos que a gente tem que ficar esperto. Nós que trabalhamos com futuro e inovação, cada detalhe da mudança de comportamento hoje me dá uma visão de futuro muito mais consistente. Outras questões que também estão acontecendo são as questões de inovações práticas, fáceis. A gente tem a culpa de querer sempre desenvolver um iPhone quando a gente fala em inovação. Inovação são coisas simples da vida. Por exemplo, na Austrália, eles colocaram drones para salvar banhista. Então, assim, uma tecnologia que já está amplamente divulgada como drone, uma necessidade, poxa, salva a vida, muda comportamento, muda a profissão. Estou entendendo como é tudo muito cíclico. Quando eu tenho um expoente de inovação,
que muda comportamento, eu começo a ter novas tendências de mercado. Então, o que acontece? A abundância é isso, é usar a tecnologia que já está totalmente difundida para novas oportunidades de negócio. E aí a gente acaba entendendo o quê? Que novos comportamentos são a base da adoção. Então, quando você olha para novos comportamentos, você percebe o quê? Poxa, já tem uma grande galera hoje que não quer mais ter carro, que não quer mais ter casa. Poxa, inovação tem que pegar, mapear esse comportamento e factibilizar aqui no futuro, no presente. Sem contar nas novas tecnologias de carro elétrico que está sendo massificado no mundo todo. O carro autômato, o carro que não precisa de ninguém para dirigir. Imagina a quantidade de informação que esse carro gera para alimentar uma inteligência artificial. Bom, alimentando uma inteligência artificial no mundo cheio de sensores, nossa, as cidades vão começar a mudar. A urbanização, o urbanismo vai ter uma tônica diferente. Os carros vão se conectar, vão se comunicar. E aí você olha o exemplo da Tesla. A Tesla é uma empresa super exponencial, porque o que ela fez? Ela inverteu a indústria automobilística. A indústria automobilística vem numa tocada de pegar e colocar um computador dentro do carro. Eles fizeram o inverso, colocaram um carro dentro do computador. Então, assim, no Vale do Silício é muito interessante. Quando o carro da Tesla passa, as pessoas aplaudem, porque ele é o ápice da tecnologia nesse lugar. E aí você vê novos modelos, né, novos negócios, a indústria automobilística indo para a bicicleta, tentando se entender como que a história vai acontecer. Todas as indústrias automobilísticas hoje estão morando no Vale do Silício. Isso tem um porquê, não é? Bom, e aí imagina todos esses dados gerados, né, de informação de sensores, de carro e cidade. A gente vai ter um controle muito maior das ocorrências. Então, a gente vai levar a inovação automobilística de mobilidade para um outro lugar. Sem contar que o Elon Musk está trazendo uma mudança na mobilidade ali em 4, 5 anos. Ele vai ativar em Dubai um novo modelo de transporte que chama Hyperloop, que funciona a vácuo, super veloz e muito barato e gera uma energia positiva. E aí, gente, quando você dá uma olhada e vê as tendências do globo, você começa a entender que estão surgindo novos jeitos de se locomover. Começou com a bicicleta, né? Perdemos o preconceito, estamos lá usando a bicicleta. Já tem um patinete, já tem outros skates. Então, o skate motorizado, a gente está começando a entender a história de flexibilizar a mobilidade dentro da nossa vida. Com isso acontece o quê? A gente vai exponencializando, colocando tecnologia, mudando comportamento. Só que acontece que eu tenho vários cartões, uma carteira cheia de cartões, eu quero diminuir isso. Como que eu faço? Vou para o ambiente digital. Primeiro eu coloco tudo no celular para ficar mais prático, que eu vou levando o celular para toda a minha vida. E depois eu faço o quê? Eu faço uma inclusão dessas chaves dentro do corpo. Lá em 2016, eu fui para o Vale do Silício pela primeira vez e me incomodou muito, positivamente, o jeito que as pessoas se relacionavam e o momento que eles estavam pensando. O que eu fiz? Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz o implante de um chip NFC na mão direita. Para que eu fiz esse implante? Para começar a estudar as relações do homem com a máquina. Isso chama-se singularidade. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu faço teste para ligar carro, para localização, para tickets, para ticket de show, para pagamento em máquinas em POS. Por quê? Porque eu sou um futurista incomodado e eu quero entender como que o futuro vai se abrir dentro dessa forma de pagamento. Bom, gente, falando de tanta inovação, de tanta coisa que está acontecendo, qual que é a ideia hoje do evento? A gente trazer pessoas que estão inovando no mercado, estão fazendo coisas diferentes para distribuir o conhecimento com a gente. Bom, agora no nosso primeiro bloco, a gente vai falar sobre como as empresas estão mudando o seu jeito de pensar e suas metodologias para pensar no momento da mobilidade com seus colaboradores. Bom, para fazer parte desse painel, desse primeiro painel, eu vou convidar aqui para sentar com a gente o Petros Moreira, que é superintendente de mobilidade e de produtos de frota da Alelo. Bem-vindo, Petros. Obrigado. Vou chamar também o Eduardo Fagundes, que é gerente de serviços compartilhados da Eletropaulo. Obrigado, Edu. Bem-vindo. Quero agradecer a presença de vocês. Bom, vamos começar com o Edu. Edu, me fala uma coisa. Qual que é o movimento da Eletropaulo para trabalhar nesse ambiente tão delicado que é a mobilidade dos colaboradores? Bem, primeiro, obrigado, Alelo, pelo convite. É muito bom estar aqui falando um pouquinho de mobilidade. De uma empresa de energia falando de mobilidade pode parecer um pouco estranho, mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo.
Mas eu falo que inovação, para mim, ela parte de um problema, né? A gente inova para resolver problemas. Então, eu sempre tive esse foco. E olhando para frotas corporativas, a gente tem um problemão. O último dado é de perto de 6 milhões de veículos em frotas corporativas no Brasil. A Eletropaulo tem 2 mil. Hoje a Eletropaulo faz parte de um grupo, do maior grupo de energia do Brasil, que é o Grupo Enel, aí com 3.500 veículos na frota inteira, mas só a Eletropaulo a gente está falando de 2 mil veículos. Além disso, a gente tem 360 mil deslocamentos corporativos, e a gente está falando de deslocamentos do tipo reunião, algumas atividades de vistoria no campo, mas que poderiam ser tratadas de forma diferente. Não é o deslocamento, por exemplo, para atender uma emergência, quando cai energia, não é os deslocamentos de obras que a gente faz. Não, estou falando de deslocamento de pessoas do público administrativo. São 360 mil por ano. Bastante. 2 milhões de reais de gasto com táxi, uma frota que custa por ano 80 milhões de reais. Então, a gente está falando de volumes financeiros bastante representativos. Além de pessoas, hoje 7 mil funcionários, desse público administrativo perto de 2 mil, fazendo deslocamentos todos os dias. E aí eu vou falar fazendo deslocamentos sem saber, sem ter noção do que é gestão de modal ou sem saber o que é gestão de mobilidade. Alguns casos que despertaram o que a gente está fazendo lá. Deslocamentos de pedidos de táxi para um deslocamento fora do horário de trabalho que custaram R$ 400 a corrida. Uma diária de um veículo custa hoje no nosso contrato R$ 120. Isso porque eu pago caro. Então, se a gente olhar, o usuário não tem noção disso. Ele não tem essa possibilidade. E outra, eu tenho na minha frota, na frota administrativa, 40% de ociosidade. Ou seja, o veículo que está lá disponível e que não tem gente para usar. Nesse caso, por que o meu usuário não poderia pegar o carro da empresa no horário à noite para fazer o deslocamento? Porque se ele está deslocando à noite, ele provavelmente teve que ficar trabalhando a mais. E eu tenho um carro parado no pátio. Por que ele não pode usar? Porque ele não sabe. Ele não sabe que ele tem aquele carro, ele não sabe que ele pode usar aquele carro, ele não sabe que uma diária de um veículo locado custa menos do que o táxi para a casa dele. Ele não sabe que ele pode usar um aplicativo de modalidade de corrida particular, vamos dizer assim. Ele não sabe. Então, o nosso princípio o que a gente está desenvolvendo? A gente está dando inteligência para o processo. A gente está tirando a decisão do usuário. A gente está definindo o melhor modal para ele se deslocar. Nós estamos construindo um aplicativo em parceria com uma startup de mobilidade para tirar a decisão do usuário. E não é tirar a decisão do usuário porque ele não sabe escolher. Não. Eu quero dar a melhor experiência de modalidade possível para os deslocamentos corporativos. Se é um carro da empresa, porque a gente está integrado com a telemetria dos carros da companhia. Se é o táxi, se é um aplicativo de mobilidade. No futuro, se é uma bicicleta, se é um patinete elétrico, se é um helicóptero, a gente já viu que tem possibilidades. Então, o usuário não precisa se preocupar com isso. Ele vai ter a melhor experiência de mobilidade dentro da companhia. É isso que a gente quer oferecer para o usuário. A gente já começou a fase de teste, já estamos usando. A gente deve lançar o aplicativo para toda a companhia em breve, mas a gente já está falando de um público de 25 pessoas, heavy users, né, grandes usuários de táxi ou de outros modais, com uma frota administrativa reduzida ainda, mas para estressar ao máximo como que é o comportamento dos usuários e o que a gente ainda pode melhorar para implantar na empresa inteira. Mas nós já estimamos, na verdade, nós fizemos um estudo financeiro disso. A gente tem, entre reduzir frota, são 2 mil veículos, são 450 veículos administrativos. A gente já colocou a uma redução, nos piores dos cenários, de 100 carros
Nós estamos reduzindo 100 veículos. Nós estamos reduzindo na nossa conta de táxi R$ 1.200.000. Tudo baseado nessa tecnologia. Então, nessa opção, porque, de certa forma, a gente não está criando nada novo. A gente está só baseado no comportamento, pegando o comportamento do usuário e oferecendo uma possibilidade diferente para ele se comportar, se comportar dentro dos deslocamentos corporativos. Então, a gente tem feito isso. Tudo passa por gestão de frota, gestão de viagem, gestão de facilities, vamos dizer assim, dentro da companhia. A gente quebrou um pouquinho o conceito individual e separatista de cada uma das áreas, olhando como um todo. E acho que a gente tá trazendo algo aí novo para dar mais eficiência no deslocamento das pessoas internas na Eletropaulo. Edu, quando você fala, me vem muito à mente que é muito cultura e comunicação, né? E aí disso você começa a entender os comportamentos, né? E aí, Petros, me fala quais são os movimentos que a Alelo está conduzindo, pensando em mobilidade. Legal. Primeiro, bom dia aí, pessoal. Obrigado aí pela presença. Bom, o que a gente mais pensa aqui, Demetrio, a gente que estuda mobilidade, vem fazendo aí várias iniciativas, assim, o que é mobilidade, né? Mobilidade é a gente se deslocar, ou mobilidade é a gente não sair do lugar, a gente ficar onde a gente está, né? Eu acho que hoje ainda tem essa necessidade, né? Eu acho que são coisas convergentes, né? De quando a gente fala mobilidade, mas eu vejo muitas iniciativas, e principalmente na Alelo a gente olha muito isso, né? Uma primeira que eu acho que é super inovadora, super não, mas eu acho que vem aí com uma pegada de inovação, é o trabalho em casa, o nosso home office. A Alelo, ela não tem home office, ela tem anywhere office. Então, a gente implementou isso, que é, independente onde ele esteja, você está trabalhando, você não precisa estar no escritório. Eu acho que aí traz um apelo e um propósito de não deslocamento. Pode estar na casa da sua avó, pode estar num ambiente de trabalho, num WeWork, na sua casa, enfim, em qualquer outro lugar. Mas você está conectado, você está trabalhando. Uma outra iniciativa também que eu acho super bacana, e aí vem de um encontro com aquela minha primeira pergunta, né? Mobilidade é não se deslocar? Será que é isso mesmo? Recrutamento online. A Alelo ela também implementou isso em 2014. Né? A gente tem hoje aí mais de 8.000 entrevistas realizadas via ferramenta, Skype, entre outros, né? E tem sido um grande case de sucesso principalmente numa ferramenta de RH, de recrutamento. Principalmente a Alelo, que trabalha Brasil, né? Então a gente tem várias regionais, enfim, espalhadas aí, pessoas atuando no Brasil inteiro. E partindo para uma segunda etapa ainda em teste, que é pelo reconhecimento facial da pessoa, do entrevistado, você perceber, pela fala, você perceber se ele tem a cultura e o DNA da empresa. Se aquela pessoa já está nesse caminho certo, que a gente fala muito do sangue verde, né, dentro da Alelo. Então, é uma segunda etapa também que a gente está testando e está evoluindo bastante. E aí, de encontro com o Anywhere Office, que eu acho que é essa desconstrução da mobilidade, né, que é você não ter essa mobilidade, a gente também está implementando com uma série de teste um robô, que a gente chama de Rose, né, para que você entre nas reuniões dentro da empresa, esteja presente, né, para estar ali no ambiente com o pessoal discutindo, né, fazendo as suas propostas, entre outros. Então, isso também é uma iniciativa muito bacana da área de inovação que vem trazendo essas questões aí para a gente, para facilitar. Então, mais uma vez, pessoal, mobilidade, eu não sei como que a gente pode... ainda tenho perguntas, mas eu acho que tem essa questão da gente não se locomover. Né? Eu acho que a gente pode, tecnologia hoje, as ferramentas, né? Tudo que a gente tem de apoio, um ambiente super, hiper conectado que a gente está, tem essa evolução muito grande. E o tanto que a gente é produtivo. Né? Então, algumas partes dessas que a gente vem fazendo. Isso nessa frente mais que eu acredito de RH.
Mas a gente também está promovendo aqui algumas outras iniciativas de mobilidade que a gente vem fazendo bem, muito legal e com resultados muito expressivos na Alelo. Que a gente fez 2 iniciativas muito bacanas de mobilidade com o Carona Alelo, né? Então, também um aplicativo que a gente tem aí em parceria aqui com a Bind, né? Que a gente faz junto com eles, que é de você proporcionar um ambiente, evitar o deslocamento, né, de carro, tirar carro da rua, de uma forma muito mais sustentável, né, com relação a trânsito, colaborar com o ambiente social e ainda também a gente diminuir o CO2 que é emitido pelos carros. E isso foi um trabalho muito legal que a gente fez, pilotando, onde a gente conseguiu aí trazer mais de 5.000 horas de networking entre as pessoas, então é muito legal o trabalho que a gente faz disso, mais de 1.550 caronas realizadas, né, e uma conscientização muito boa, muito legal das pessoas. Então a gente faz uma interação e a gente ainda incentiva com pontos Livelo. A gente já deu mais de 500.000 pontos Livelo distribuídos dentro dessa modalidade de carona. Já tem gente aí comprando passagem aí para ir de volta para os Estados Unidos, né? Com pontos Livelo. Mas, assim, uma iniciativa muito bacana, que a gente também tem todo o engajamento da nossa diretoria, entre outros, né, para que a gente consiga evoluir. E aí, um pouco nessa mensagem também do que o Edu estava comentando aqui com a gente, principalmente com frota. Você mencionou, né, Edu, 40% da sua frota lá está ociosa. E a gente tem também um foco muito forte em frota, a gente vem solidificando nossa participação aí nesse segmento de frotas corporativas. E uma coisa que a gente lançou, que a gente viu também, uma tendência muito forte lá fora, que foi carro compartilhado, né? Então a gente pensou, poxa, tem ociosidade nas frotas, tem uma série de informação, falta tecnologia, falta conhecimento da pessoa, né, para saber, poxa, tem aquele carro disponível, tá ou não tá, né, como é que está isso? E a gente fizemos um piloto, né, durante o ano passado, com relação ao carro compartilhado Alelo, um projeto muito bacana que a gente fez em parceria aí com a Sertel, que é muito legal, que foi esse produto, e a gente conseguiu aí mais de 150 colaboradores utilizando, né, fazendo a utilização do carro compartilhado Alelo. A gente, só para vocês terem uma ideia, no comparativo com o táxi, do custo KM que a gente tinha, a gente trouxe mais de 41% de redução de custo na Alelo com relação ao uso de táxis, né? Então, assim, uma outra iniciativa muito bacana, que eu acredito muito nesse modal, né, nessa utilização. A gente tem aqui parceiros aí, o Urbano, Zascar, né, que utilizam, hoje estão aí no mercado aqui de São Paulo, né? Você sai aqui, você já encontra carros aí para fazer esse compartilhamento de veículo nas ruas, parados, né, que você pode estar utilizando. Então, é esse mundo em movimento, né, Demetrio? Eu acho que essas iniciativas estão todas aí conectadas com o que o propósito que a Alelo vem fazendo, né? Então, isso eu acho que é muito importante. A grande dificuldade que eu percebi, pelo menos no que eu vejo lá de fora, nesses congressos, em eventos, né, que a gente participa, é a integração. Então, assim, muitas integrações, principalmente na Europa, né? A pessoa está lá em Londres, ela está utilizando um serviço de carro compartilhado. Você vai para Paris, você já tem que baixar um outro aplicativo, porque é outro serviço de compartilhamento de carros. Então, assim, você tem uma necessidade de integração muito grande. E para a gente trazer, como o Demetrio bem mencionou aqui, né, ele dá primeiro aquela visão futurista e depois traz aqui para a nossa realidade como é que a gente traduz isso em produto. E aí um pouco da nossa missão aqui, principalmente na parte de frota e mobilidade, como é que eu traduzo isso em produto? E a gente viu que a gente tinha um produto dentro de casa, que era um produto muito focado em abastecimento, simples, né? Um benefício, um auxílio de abastecimento para as pessoas se deslocarem aí nas atividades profissionais. E a gente falou, poxa, esse produto aqui, não sei se ele vai existir por muito tempo, né? A gente vê aí cada vez mais as pessoas deixando de querer ter carro, né? Não querendo promover essa questão de utilização de carro, né? Quem está fazendo 18 anos hoje não quer mais ter carro.
né? Eu tenho sobrinhos aí que já não quer. Pelo menos, quando eu fiz 18 anos, eu estava na porta da autoescola para tirar minha CNH. Eu queria ter o meu carro. Mas, assim, já tem gente que não quer e muitos não têm, né? A gente fez várias pesquisas aí, na geração Z, pelo menos, a gente tem 68% delas não querem tirar a CNH, né? É a tendência, a mobilidade. E o que a gente fez? A gente falou, poxa, esse produto aqui a gente pode dar uma outra visão para ele, um novo propósito. E a gente fez o Alelo Mobilidade, que é um produto que a gente interligou vários modais de transporte, de deslocamento, para um único meio de pagamento. Então, hoje, além de você utilizar ele em bikes compartilhadas, né, utilizar ele como meio de pagamento em carros compartilhados, em aplicativos de transporte individual, em aplicativos de transporte aéreo, em aplicativos de transporte público, você pode ainda abastecer seu carro, se você quiser. Então, esse é um pouquinho aí do cenário nosso hoje como Alelo, do que a gente vem movimentando. Legal, e tem muito a ver com transformação digital, que é a pauta de todas as empresas hoje em dia, né? O robô de telepresença, o BIM, né? O próprio New Air Office, né? Que possibilita ferramentas hoje digitais para você não estar fisicamente na empresa. E, Edu, conta um pouco do app que você está produzindo, que tem tudo a ver com transformação digital, né? Então, a nossa base, justamente para fazer toda essa integração dos modais, né, do deslocamento corporativo, foi justamente criar uma ferramenta. A gente já usava uma ferramenta de aplicativos de táxi, né? A gente não tinha gestão da frota própria ali de forma integrada, né? E a ideia foi integrar através de um aplicativo. Então, a gente está... de novo, né, uma parceria com uma startup. Para a gente fazia muito sentido isso não ser dentro de casa, não ser algo próprio da Eletropaulo. Não faz sentido nenhum uma ferramenta dessa ser exclusiva, né? Então, quando a gente foi atrás de parceiros, o principal critério era que o aplicativo fosse um produto. Se a empresa não desse claramente condições e visivelmente condições de mostrar para a gente que aquilo seria um produto dele, ele não participava do processo. Então, para a gente era muito importante. Além de tudo que eu comentei, né, dessa integração de modal, e acho que o Petros comentou, é a questão do compartilhamento. Né? Nós estamos numa sede de 7 andares. A gente fez uma medição, 18% das nossas corridas poderiam ser compartilhadas. Ou seja, dos 360 mil deslocamentos, 18% poderiam ser compartilhados, ou seja, as pessoas poderiam usar o mesmo carro, o mesmo táxi, e o aplicativo também está fazendo isso. Ou seja, se duas pessoas de andares diferentes pedirem um deslocamento, né, que agora não é mais pedir um táxi, mas pedir um deslocamento para o mesmo lugar ou para a mesma rota, ele vai compartilhar as viagens, vai abrir uma chave para as pessoas trocarem mensagens, como se fosse um chat, dentro daquela corrida, para que elas combinem como é que elas vão fazer. Mas, no caso, por exemplo, se for um carro da empresa e eu fui escolhido como motorista, eu vou receber informação de que eu vou de carro da empresa, qual carro, aonde está o carro, e se alguma outra pessoa pedir, ela vai aparecer no meu aplicativo que eu vou dar uma carona, e a pessoa vai de carona comigo. Então, o aplicativo ele já faz um match do deslocamento para a gente também compartilhar, e aí esse é o princípio do negócio. E a ideia é que isso fosse realmente de mercado, para que esse algoritmo pudesse melhorar, porque que a empresa pudesse realmente ganhar novos clientes, aprimorar o algoritmo, e aí, no final das contas, eu vou ser beneficiado de novo. Né? Então, esse foi o nosso princípio. Ah, legal. E você está usando uma startup? Como que é uma empresa grande? Sim, é uma startup. Né? Na verdade, a gente fez uma chamada, tiveram 16 empresas, a Lelo, inclusive, participou. Falo que a Lelo, até pelo conceito, na época, ficou muito próximo, né? Porque tem essa visão de negócio, de business. E a empresa no final, a empresa que ganhou é uma startup de mobilidade, que tem um produto de carona que a gente está embarcando junto. Então, a ideia é que pudesse também oferecer para o funcionário agregado a questão da carona. Né? E depois a gente conversa um pouquinho do livelo dos pontos, para a gente fazer uma combinação aí.
Mas a MobCity é uma empresa que já tinha um aplicativo de carona e a gente está agregando essas funcionalidades também dentro para a gente poder melhorar o deslocamento das pessoas da empresa. É muito bacana, Edu, que, as startups começando a virar protagonista, né, dentro desse universo de mobilidade, né? E aí, quando você olha para todo, né, o negócio, mobilidade e logística permeia em todos os business possíveis, né? A gente tem uma startup amiga nossa que é a It's For You. Poxa, a logística também é a alma do negócio dos caras. E eles trabalham com alimentação. Então, assim, quando a gente começa a olhar, o futuro desse business tem que estar na cabeça de todo executivo, né? O futuro de como a gente vai se locomover, os novos comportamentos de consumo, né? Como eu disse no começo da apresentação. Eu tenho 42 anos, também como Petros, 18 anos, estava na porta da autoescola. Há 2 meses vendi meu carro e estou conseguindo sobreviver de uma maneira legal, entendeu? Então, assim, são novos modelos de vida. Você vai para a Europa, dificilmente você vai conseguir se locomover com carro. Você vai de trem e metrô para qualquer lugar. Então, é cultural, é da gente começar a se envolver com novas tendências. E, Petros, como que está para você o futuro aí da mobilidade? Conta um pouco disso para a gente. Bom, eu acho que a gente está pensando muito aí no